Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos estudar um pouquinho a vida de Jó hoje. Livro de Jó, capítulo 1. Se tiver alguém sem Bíblia ao seu lado, diga para ele: assim que se converter, traga a Bíblia. Brincadeira, né? Livro de Jó, capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Fica antes de Salmos, fica entre Gênesis e Apocalipse. Livro de Jó, capítulo 1. Deixa eu partilhar com vocês, caso você queira fazer isso, é algo bem legal, tá? Eu já li a Bíblia muitas vezes, nesses últimos 3, 4 anos, 5 anos talvez, eu estabeleci um método pessoal para mim de ler a Bíblia de forma biográfica. O que é isso? Eu pego um personagem e vou estudar a vida dele na Bíblia e também pesquisar sobre ele fora da Bíblia. A Bíblia é um livro também a ser estudado e pesquisado. Eu particularmente gosto muito da Torá, é um livro que eu leio, tem muito conteúdo bom, e literaturas judaicas eu gosto muito, e também comentários bíblicos, é muito bom isso. Se você gosta de estudar a Bíblia, isso é algo muito legal de você fazer. E uma forma de você receber muito ensino é estudando a Bíblia biograficamente. E Jó foi alguém que eu estudei um pouco nos últimos tempos sobre a vida de Jó. Ontem até o pastor Sandro me falou uma revelação que eu não posso ir embora sem você me contar aquela dos amigos de Jó, tá bom? Nós vamos ler essa história de Jó agora e entender algumas coisas na vida de Jó. Capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, escute isso, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha, 4 características: ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então era um homem que tinha uma boa base espiritual, ele tinha estrutura e uma boa base espiritual. Ele era íntegro, ele era temente a Deus, se desviava do mal. Ele também tinha uma boa base de família. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, total de 10. Ele possuía, então ele também tinha uma estrutura familiar boa, ok? Tinha esposa, 10 filhos, e ele também possuía bens materiais. Dentre os bens materiais que ele possuía, a Bíblia relata aqui só os animais. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e era muito numeroso o pessoal a seu serviço, muita gente trabalhava para ele. A palavra serviço aqui está ligado ao serviço escravo. Então ele tinha pessoas que ele tinha comprado, que trabalhavam como escravos, que era algo comum da sua época. De maneira que este homem era o maior ou mais rico de toda a região do Oriente. Então esse homem, ele prosperou numa medida tão grande, que esse homem se tornou o homem maior, o mais rico de toda a região do Oriente. Entenda algo, vou te dar algumas informações para enriquecer seu conhecimento sobre a vida desse homem, ok? E entender o quanto Jó, ele tinha realmente prosperado e enriquecido na vida dele. Primeiro, Jó, a palavra Jó significa odiado. Diga comigo assim: sempre, mais forte, que eu prosperar, correrei o risco de ser invejado, odiado. Dá um abraço no irmão que está do seu lado e diga assim: quer prosperar, vai ter que lidar com essas coisas. Se não quiser, continua pobre, tá bom? Quantos querem prosperar aqui? Levante as 2 mãos, o mais alto que você pode, diga assim: vou prosperar, mesmo tendo efeitos colaterais. Quem pode aplaudir a Deus? É inevitável. Quanto mais você prospera,
mas você vai ter que lidar com inveja. Eu ensino isso sempre, vai ter que lidar com inveja, com gente não gostando de você, se levantando contra você. O próprio nome Jó significa odiado. Esse homem morava no Oriente. Olhe para mim, quando você vai pesquisar aonde era essa região, era uma região desértica, Agora olha que coisa impressionante isso. Ele morava numa região desértica, mas ele morava na cidade de Uz, que ele era o homem mais rico daquele lugar, ok? E a palavra Uz significa arborizado. Olha o Salmo 84 se cumprindo na vida desse homem. O Salmo 84 tem um versículo que eu muito gosto, diz assim: o homem de bem, o homem que Deus abençoa, o homem que prospera debaixo da bênção de Deus, ainda que ele more no vale de Baca, ou uma outra tradução diz vale árido, fará daquele lugar um jardim regado, ou seja, transformará aquele lugar num lugar urbanizado. Preste atenção no que eu vou te falar. O vale de Baca e o vale árido é exatamente o lixão que estava do lado de fora da cidade de Jerusalém. E o salmista no Salmo 84 está dizendo que o homem que está debaixo da bênção de Deus, ainda que o coloquem, ainda que ele vá para um lixão, o lixão será transformado num lugar próspero. Levante as duas mãos que eu quero começar a profetizar sobre a sua vida agora. Levante o mais alto que você pode. Eu quero declarar para você que o lugar geográfico onde você está não é fator determinante para que você prospere. Deus pode te fazer prosperar em qualquer lugar. A unção não está no lugar, a unção está em você. Aonde você estiver, a prosperidade vai se manifestar. Você pode ser colocado num lixão, você pode estar no deserto, e esse lugar vai florescer e se tornará um lugar urbanizado, próspero e abençoado. Quem recebe essa verdade sobre a sua vida, dê a melhor manifestação que você podia dar a Deus, com assovios, aplausos e brados de vitória. Quem recebe essa palavra, levante as suas mãos ao céu, diga: a unção está sobre mim. Não está sobre um lugar, está sobre mim. E aonde eu estiver, aonde eu plantar os meus pés, ali Deus vai abençoar. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Esse homem ficou muito rico. Eu vou só te dar uma palhinha de quem esse homem se tornou. Olhe para mim e preste atenção nisso. Esse homem tinha 7.000 ovelhas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu fui pesquisar para falar isso, tá? Esse homem tinha 7.000 ovelhas. O preço de uma ovelha hoje, naquela região, entenda, naquela região, é em torno de R$1.500. Esse homem tinha 7.000, ele tinha 10,5 milhões em ovelha. Esse homem, aqui é fora do normal, isso aqui é fora da casinha. Esse homem tinha 3.000 camelos. Agora eu vou te dar uma informação que eu gostaria que quando você voltasse para casa fosse pesquisar, tá bom? Hoje, esse homem tinha 3.000 camelos. Hoje, os camelos mais baratos é o animal com maior valor agregado no planeta. É um dos animais mais caros do planeta Terra. Um camelo hoje mais barato custa em torno de $193 mil. Tem camelos avaliado em 1 milhão, 2 milhões de dólares, um camelo. Esse homem tinha 3.000 camelos. Se nós fizermos a cotação em cima de 193, não vamos nem calcular dólares, vamos calcular reais. Esse homem tinha 579 milhões em camelos. Esse homem tinha 500 juntas de boi. Preste atenção, entenda que boi não é um animal muito próprio daquela região. Mas, e naquela região um boi custa muito mais caro. Mas para nós hoje, se ele tinha 500 juntas, cada junta são 2, ele tinha 1.000 bois.
Um boi hoje, no Brasil, em torno de R$ 1.800, os mais baratos, porque também tem bois que valem fortuna. Se ele tinha 500 juntas de bois comuns, dos mais baratos, ele tinha 1.800.000 em bois. Agora isso aqui também é muito doido. Ele tinha 500 jumentas. A semana que vem agora, não essa agora, outra, estou marcado para ir num Aras, que eu quero conhecer um Aras de um cara que é criador de jumenta lá, porque eu gosto muito, que eu marquei para estar lá. Uma jumenta hoje, tem jumenta de 250 mil, 300 mil, de 1 milhão de reais. As jumentas mais baratas de criação, elas são em torno de R$ 6.000. Esse homem tinha 500, então ele tinha 3 milhões só em jumentas. Agora escute, entre ovelhas, camelos, bois e jumentas, esse homem tinha 594.300.000 reais. Aqui não está o número de ovelhas, que era muito comum ter, de cabras. Aqui não está relatado no texto o valor da terra dele, porque tenta calcular como é que você cria tanto animal sem ter terra. Então esse homem era um fazendeiro, ele era o mais rico do Oriente, a terra de Uz pertencia a ele. Então não está aqui avaliado quantos hectares de terra esse homem tinha. Também não está aí analisado no texto, nem partilhado no texto, quanto ele tinha em bens como ouro, pedras preciosas, que era muito comum. Também não está calculado o valor do número dos escravos, que a Bíblia diz que eram muitos servos que trabalhavam para ele, e propriedade dele, porque entenda, dentro daquela cultura, se comprava pessoas para trabalhar como escravo. Na minha opinião, esse homem era bilionário, não era milionário, ele era bilionário. Esse era o patrimônio desse homem. Agora, observe a vida de Jó, um homem totalmente consolidado materialmente, um homem com uma família, que tem algumas características aqui, que nós nem encontramos em famílias evangélicas hoje. Desculpa, ele era casado com uma só mulher. Com essa mulher ele teve 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Nós vamos ler o texto aqui agora, porque a Bíblia diz que os seus filhos viviam uma comunhão muito boa, que é difícil isso, principalmente quando fala de irmãos, quando todos estão solteiros, ainda tem que conviver junto. Em muitas famílias, mesmo filhos juntos, 10 filhos, há muitos conflitos. Mas a Bíblia não dá um relato aqui de problemas entre eles. Pelo contrário, a Bíblia diz aqui que os filhos já eram casados, tinham seus filhos, e os filhos, na festa de aniversário de cada um deles, se reuniam na casa de quem fazia aniversário para comemorar. E aí nós vamos ler o texto agora, só para te ajudar e te dar entendimento sobre isso, enriquecer seu conhecimento sobre isso. Cada festa dentro da cultura desse povo, de aniversário, ela durava 7 dias. Ele tinha 7 filhos. 70 dias dos 365, Sandro, era festa. Vamos trazer para a linguagem de hoje, era a balada do cara mais rico da terra. Vamos ler o texto? Verso 4. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 filhas a comerem e a beberem. Olhe para mim, só um momento, olhe para mim. Eu sei que para você que lê o português, a tradução português, e não tem um entendimento e um conhecimento do hebraico, eu conheço razoavelmente tanto o hebraico como o grego. Ao ler no português, se perde muito. E também por não pesquisar se perde muito. Lembra-se que a Bíblia é um livro a ser pesquisado. A palavra beber aqui
no original é beber dissolutamente, ou seja, não é beber de forma controlada, digamos assim. A palavra beber está ligado à palavra no original hebraico aqui está ligada a beber dissolutamente, ou seja, beber ao ponto de se embebedar. Esse aqui era o medo de Jó, quando a palavra de Deus diz assim, que Jó dizia, o que eu mais temia, me aconteceu. Lembra quando Jó diz, não vamos entrar no texto agora por causa do tempo, Jó disse assim, o meu maior temor foi o que me sobreveio. Jó sabia que os filhos, apesar de toda a unidade que eles tinham, apesar do relacionamento maravilhoso que eles tinham, da irmandade que era vivenciada entre eles, que os laços de família eram muito bons, Jó sabia que no decorrer do turno das festas, dos aniversários dos filhos, eles se embebedavam e de alguma forma pecavam contra Deus, e quebravam princípios de Deus, porque Jó era um homem que servia a Deus, mas os seus filhos de alguma forma tinham e permitiam brechas na vida deles. Veja o verso 5, vamos ler? Decorrido o turno de dias dos banquetes, decorrer no turno dos dias dos banquetes, dos filhos, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de cada um deles. Olhe para mim, quando acabava o turno das festas, ele chamava os filhos e santificava eles. Só se santifica quem cometeu erros. Ele sabia que os filhos pecavam nessas festas, ele santificava eles, e levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, em favor de cada um deles, após todos os turnos das festas. Olhe para mim que eu vou te ajudar a entender isso. O que é um holocausto? Todas as vezes que você ler na Bíblia, oferta de holocausto, ou levantou um holocausto, holocausto sempre está ligado à oferta queimada, ok? Tem vários tipos de oferta, talvez um dia a gente venha ministrar só sobre os tipos de oferta. Eu estou com uma ministração muito boa sobre os tipos de ofertas e quais são os seus objetivos e as suas propostas. Mas toda oferta queimada é uma oferta de holocausto, ela é considerada uma oferta queimada. Como era comum de se fazer uma oferta de holocausto? Pega pedras e vai se fazendo uma pilha de pedras, um montouro de pedras, exatamente do tamanho que se consegue deitar um boi, ok? Que era o boi, um dos elementos ou dos animais usado para a oferta de holocausto. Então pega-se uma pilha de pedra, faz um rasgo em volta, faz uma vala em volta das pedras, e deita o animal lá em cima, mata o animal, deita, e toca fogo no animal. Então cada oferta de holocausto é um animal que era queimado até derreter tudo, e toda a gordura cai na vala. A Bíblia diz que Jó, ao término dos dias das festas de cada filho, levantava de madrugada e começava a oferecer oferta de holocausto em favor de cada um dos filhos, para a proteção dos filhos, porque ele sabia que os filhos estavam com problemas e quebravam princípios e desonravam a Deus com esse pecado do excesso de bebidas. Vamos ler o texto? Eu estou lendo e explicando para você. Verso 5. Decorrido o turno dos dias dos banquetes, chamava Jó seus filhos, santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenha um pecado. No original não é assim, talvez tenha um pecado. No original ele sabia que eles tinham pecado. Eles tinham pecado, os filhos, e blasfemado contra Deus. Como? Com o excesso da bebida, porque o texto lá está dizendo beber dissolutamente. Assim o fazia Jó
continuamente. Ou seja, todas as vezes que tinha aquelas festas, Jó sabia que havia pecado, excesso de bebida, ele se levantava, ele santificava os filhos, e levantava de madrugada e oferecia oferta em favor dos filhos. Verso 6, num dia, depois de muito tempo acontecendo isso, os filhos de Deus, a palavra não é filho aqui, é criatura no original, as criaturas de Deus vieram apresentar-se a Deus, e veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E então perguntou Deus ao Senhor, perguntou o Senhor a Satanás: Satanás, você tem observado o meu servo Jó, já que você está cirandando a terra, rodando a terra, observando os seres humanos? Não há ninguém na terra semelhante a ele, que seja um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso você, Deus, não o cercastes com muitas coisas boas, concebe, e a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra das tuas mãos abençoastes, e os teus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda suas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olhe para mim, porque aqui nós estamos no ponto chave, no clímax dessa mensagem. Deus convoca os seres criados por ele. Como Satanás também era um ser, ele tem que vir para essa convocação. Satanás está diante de Deus, e Deus diz para ele assim: o que você anda fazendo, Satanás? Ele diz: o que eu estou fazendo? Quando eu fui expulso daqui do céu, eu fui para a terra, e lá estou estabelecendo a minha base. É por isso que nós habitamos a terra, e não habitamos nenhum outro planeta. Sabe por que a gente habita a terra? Porque foi para cá que Lúcifer veio depois da sua queda. Se ele tivesse ido para Marte, desculpa, a gente estava em Marte, restaurando Marte. Nós só habitamos a terra porque foi aqui que Lúcifer caiu. Apocalipse 12. João, na ilha de Patmos, entra no terceiro céu, ele sai do Cronos e entra no Kairos. E quando se entra no Kairos, entra no tempo de Deus. Então você tem tridimensão do tempo. Eu vejo ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Mesmo no Apocalipse, quando João, arrebatado na ilha de Patmos, ele sobe aos céus, ao terceiro céu, ele sai do Cronos, ele entra no Kairos, e agora ele tem tridimensão de visão. Ele olha para o passado, está diante dele descortinado o passado e o futuro. Ele olha para o passado e vê. Por isso que em Apocalipse 12 diz: eu estou vendo o dragão, a antiga serpente, caindo, precipitado sobre a terra, arrastando consigo a terça parte. Ou seja, quando Satanás se levanta contra Deus, ele é expurgado do céu, e ele leva com ele 1/3 de toda a criação, e ele vai para onde no universo? Porque entenda, Satanás tinha que ir para um lugar no universo, ele veio para a terra. Nós habitamos a terra. Deixa eu te dar o propósito da nossa existência. E por que estamos na terra? Porque Deus tinha que tomar a terra de volta desse desgraçado, e nós estamos aqui em Fortaleza para tomar de volta o que pertence a Deus. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitória? Pode ser o melhor aplauso e brados de vitória. Satanás então agora está diante de Deus, e ele diz: onde você anda? Eu estou andando sobre a terra, estou cirandando a terra. Aí Deus olha para ele e diz assim: você conhece o meu servo Jó, que habita lá na terra? Satanás olha para ele e diz assim, tipo assim: ô Deus, de boa, quem que não conhece Jó? Jó é o cara mais rico, Jó é o homem mais próspero da terra. Vamos lembrar que Jó é o livro mais antigo. Jó era provavelmente o homem não só mais rico do Oriente, mas o homem mais rico de toda a terra. Então Deus olha para Satanás e diz assim: você tem observado ele? Ele é fiel a mim, ele é íntegro, se desvia do mal, reto em tudo que faz. Aí Satanás olha para Deus e põe em xeque
o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele diz: na verdade, Deus, Jó te serve porque o Senhor comprou ele. O Senhor deu tudo para ele, enriqueceu os filhos, deu família abençoada, tudo que ele tem está debaixo da tua bênção. Então, de alguma forma, Satanás estava induzindo dizer a Deus que Deus tinha comprado Jó, tendo dado tudo para ele. É por isso que ele te serve. Aí Satanás olha para Deus e diz assim: deixa eu tirar tudo que ele tem, o Senhor vai ver se ele não te nega. Deus, conhecendo Jó, diz para ele: pode ir lá, tenta tocar na vida dele, vê se existe uma brecha na vida dele, tenta tocar na vida dele. Agora, eu vou te dar a minha interpretação do texto, e eu quero ter o capricho, o protocolo e a educação de dizer: essa é a minha interpretação teológica. Você pode ter outra, mas ouve a minha e tenta avaliá-la. Na minha opinião, quando Satanás sai da presença de Deus, com essa liberação de tocar, porque escute, guarde o que eu vou te dizer agora. Satanás está proibido de tocar em você. Ele só pode tocar em você se você abrir brechas, ou se Deus liberar. Nunca esqueça disso. Há muitos anos atrás, eu estava com um pastor amigo, e ele estava fazendo um trabalho de evangelismo no Rio de Janeiro, e ele montou uma tenda lá no Rio de Janeiro, estava libertando, orando por pessoas no dia da festa de Iemanjá. E aí entraram umas pessoas, e eles montaram uma tenda, e colocaram lá o nome, Yeshua Hamashia. Aí veio os macumbeiros achando que era alguma coisa de umbanda. Só que entrar lá dentro, caíram na arapuca de Deus. E esse pastor amigo meu, que é um fato que eu conheço, esse amigo meu foi orar pelas pessoas e manifestou uma Iemanjá, incorporou num cara. Foi tipo 1 ano depois daquele navio Batomushi se afundar. E aí manifestou Iemanjá, e ele repreendeu Iemanjá, e aí Iemanjá manifestou. Aí ele perguntou a Iemanjá: foi você? O que você faz? Ela disse assim: eu que afundei o Batomushi, o navio que afundou no Rio de Janeiro. Aí o pastor, meu amigo, Romero, de Brasília, olhou para a entidade e disse assim: se tivesse um crente lá dentro, você poderia ter afundado? Aí a Iemanjá, incorporada no cara, diz assim: não podia. Nunca mais me esqueci disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Coloque as 2 mãos sobre a sua cabeça. Diga: eu estou debaixo do sangue de Cristo. Eu estou debaixo da proteção de Jesus. Amém? Agora escute, só existe um detalhe: você está debaixo da proteção de Deus, mas você não pode ter brecha na sua vida, porque a Bíblia diz que o diabo está buscando alguém a quem possa tragar. Por isso Deus diz: Jó é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Ele tinha uma vida correta diante de Deus. Não era um ser perfeito, mas era alguém que vivia em santidade e vida correta com Deus. Mas na vida dos seus filhos, ainda que tinham muitas coisas boas entre eles, aliás, para mim a família de Jó é algo fantástico, porque poucas famílias eu conheço que 10 irmãos continuam a ter tanta unidade assim. Eles tinham uma brecha, que eles pecavam na bebida. Na minha opinião, Satanás desce da presença de Deus e vem para tentar pegar Jó. Na minha opinião, ele não desceu e instantaneamente tocou na vida de Jó. Se eu perguntar a vocês, eu vou adiantar. Se eu perguntar a você, como eu fiz pela manhã, e a todo lugar que eu ministro essa palavra falam a mesma coisa, qual foi a primeira coisa que Satanás tocou na vida de Jó? Todo mundo ia falar: os filhos. Não, mas não foi os filhos. Na minha opinião, e na minha interpretação do texto,
Satanás desceu e ficou por dias, porque o texto, eu estou correndo do texto por causa do tempo, então eu vou dar o texto para vocês aqui agora, eu vou continuar o texto com vocês. O texto diz assim: decorridos alguns dias, chegou os dias das festas da festa dos filhos novamente. Veja, Satanás está diante de Deus, recebe autorização para tentar tocar na vida dele. Ele desce, a Bíblia diz, após uns dias, chega o dia das festas dos filhos. A festa, a balada em que os meninos pecavam contra Deus. Satanás, vendo que não havia brecha na vida de Jó, mas percebeu a brecha na vida dos filhos, ele entrou por essa brecha. E a Bíblia diz que estava Jó em casa e chegou um mensageiro dizendo: estávamos no campo e vieram os caldeus e roubaram todos os seus bois, levaram os seus animais. Após esse mensageiro, chegou um outro mensageiro e disse assim: estávamos no campo e caiu um raio e queimou e matou todos os camelos. Chegou um outro mensageiro e disse: estávamos no campo e mataram e roubaram todos os outros animais. Escute o que eu vou te falar agora, porque eu vou desvencilhar a palavra para você nunca mais esquecer dela para a sua vida. Todas as vezes que você pensar em Jó, você vai lembrar dessa noite. A primeira coisa que Satanás fez para tocar a vida de Jó foi roubar e anular o elemento de ofertas. Porque era com os animais que Jó fazia a oferta de holocausto para a santificação e bênção dos filhos. Se ele tirasse os animais, ele impedia Jó de levantar a oferta e aplacar a ação de Satanás. Ouça o que eu vou te dizer agora. Se você pode, e é um homem ou uma mulher de Deus, abra suas duas mãos assim, como que recebendo, que eu quero ser um profeta de Deus na sua vida agora. Olhe para mim, olhe para cá. Receba. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu sei o que Deus trouxe para você hoje. Tudo que o diabo quer é convencer você, seduzir você aqui na cabeça e no coração, para não dizimar, para não ofertar, para não primiciar. Tudo que o diabo deseja é convencer você de tirar de você o elemento da entrega material a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz em Malaquias: roubará o homem a Deus? Sim, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Por isso que vocês são amaldiçoados e tocados. Se me fores fiéis, eu vos abençoarei, diz o Senhor. Tudo o que o diabo deseja é convencer você, filho, de não entregar os dízimos. Porque se ele conseguir convencer você na sua cabeça, e olhe para mim, me desculpe, você tem duas coisas para fazer o que você vai ouvir agora: sair daqui descendo a lenha em mim, não tem problema que sua praga não vai me pegar. Ou você vai sair daqui dizendo assim: obrigado, Deus, o Senhor falou comigo e me respondeu o que eu precisava. Hoje tem uma onda que está em muitos lugares, eu não duvido que está em Fortaleza. É uma onda chamada graça que vale tudo. É uma graça isenta de compromisso. Então eu não estou na lei, eu estou na graça. Então eu não preciso dizimar, não preciso ofertar, não preciso fazer mais nada. Posso pecar, posso fazer de tudo. É uma onda que está tendo aí. Como se a graça, fosse inferior à lei. A graça é superior à lei. Veja, na lei, pastor Sandro, na lei, se um homem fosse pego em adultério, aliás, para ser pego em adultério, ele tinha que ser pego no ato do coito. Na graça, Jesus disse: só de olhar para uma mulher, você já cometeu. A graça é superior à lei. Na lei, se você tomasse um tapa no rosto de uma pessoa, você podia revidar. Na graça, Jesus disse: se tomar um tapa, vira o outro. Na lei, se a sua mulher adulterasse,
você podia se separar dela. Na graça, perdoa ela. Sabe o que acontece? Quando entra nas finanças, entre lei e graça, na lei se entrega dízimos e ofertas. Agora as pessoas querem só no dinheiro fazer a graça inferior à lei. Sabe por que Jesus disse que ele não quebrou a lei e cumpriu toda a lei? Porque Jesus não entregou o dízimo, Jesus entregou era tudo que ele tinha. Pode ser mais forte? Tem alguém que sabe assoviar, bradar de vitórias? A graça é muito superior à lei. Levante as duas mãos, o mais alto que você pode. Diga: na graça, a graça não isenta compromisso. Diga: a graça não isenta compromisso. Diga: a graça me leva a um nível mais alto de compromisso. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Mas sabe, escute o que eu vou te dizer. Desculpa, eu sou esse jeito, eu dou trabalho para os meninos. Sabe o que o diabo quer, irmã? Que vocês dois decidam: não vamos dizimar. Porque se ele roubar o elemento da entrega de vocês, ele tem autorização para entrar na vida de vocês. Desculpa. Está pensando e olhando para mim: o que eu vim fazer nesse culto? Na verdade você veio porque Deus queria falar com você. Aliás, muitas vezes, eu tenho 3 filhas, muitas vezes as minhas filhas ficavam contrariadas porque ouviam de mim o que elas não queriam. E você não vem para a igreja para ouvir o que você quer, você vem para cá para ouvir o que Deus quer te falar. Tudo que o diabo quer é convencer você para ficar ouvindo esses infernautas da internet, malhando dízimo, malhando oferta, malhando para levar você a ser infiel nos dízimos e ofertas e permitir que uma brecha se abra na sua vida. A primeira coisa que Satanás faz é roubar de Jó o elemento de oferta. Conseguiu entender o texto? Todas as vezes que os filhos pecavam, ele vinha e santificava os filhos, levantava de madrugada e ofertava em favor dos filhos. Agora Satanás veio, observa isso e diz: vou matar todos os animais, ele não vai conseguir fazer oferta, aí eu faço o que eu quero. Porque tudo o que o diabo quer é roubar de você o elemento das ofertas. É roubar de você a prática de ser fiel nos dízimos e ofertas. Abra suas mãos e olhe para cá. Eu não sei o que você veio buscar hoje, mas eu sei a chave que Deus está te entregando. Existe um poder sobrenatural nas ofertas, nas entregas a Deus. Entender, talvez nós não vamos entender nunca por quê. Só que esse é o mecanismo que acontece. Eu ia passar a noite dando testemunho para vocês de milagres que se desataram pelo poder da oferta. Eu usei o texto de referência. Quanto tempo eu tenho? Cinco minutos? Uma hora. Abra as mãos. Quantos entenderam a palavra? Abra as mãos assim abertas, como que recebendo de Deus. Você não tem noção quando você abre as mãos assim. E deixa eu dizer uma coisa, eu tenho um negócio com Deus que está acontecendo agora. Sempre quando eu estou ministrando, a unção de Deus está sendo derramada. E quando todo homem de Deus está ministrando, está sendo derramada uma unção. Mas eu tenho um negócio que já há anos caminha comigo. Tem alguns momentos que a impressão que eu tenho é que um tubo de PVC grosso entra dentro de mim. E aí eu libero.
Há uma unção caindo aqui agora, sobrenatural nesse lugar. Olhe para mim. A partir de hoje, seja fiel nos dízimos. Se você está aqui e o diabo tem enganado você, seduzido você para não ser dizimista, ele está te enganando para encontrar uma brecha para pegar você. Porque quando você não dizima, pode tudo estar aparentemente bem, tá bom? Acredite, pode tudo aparentemente estar bem, mas você está sem a proteção. Porque os dízimos protegem você, blindam você e sua casa. As ofertas, elas desatam milagres. É uma ferramenta poderosa. Olhe para cá, escute com as mãos abertas. Se você vem há muito tempo não dizimando, retome sua vida hoje nessa área. E aprenda uma lição. A partir de hoje, oferte pelos seus filhos. Você não casou ainda? Não? Comece a ofertar pelos filhos que você vai ter. Comece a ofertar pela esposa que você vai ter. Comece a ofertar, vocês avós. Comece a ofertar, ou vocês pais. Eu ainda não tenho um neto. Todas as 3 são casadas. Mas eu já estou ofertando pelos meus netos. Eu estou viajando há 18 anos pelo Brasil. O que eu mais tenho visto é filhos de pastores desviados. Mas é assustador o número de filhos de pastores desviados. Os meus 3 genros estão no altar de Deus, minhas 3 filhas estão servindo a Deus, e eu afirmo a você, se eu não tivesse ofertado muito na vida delas, talvez elas estariam desviadas. Oferte pelos seus filhos.